Pode começar. Bom, pessoal, hoje a gente veio responder a pergunta do Charles. E a pergunta do Charles é uma pergunta bem polêmica, vamos dizer assim, tá? Ele quer saber como é que faz para o cavalo andar com a cabeça mais baixa. Ele até colocou assim, andar arrastando o focinho no chão, né? Então vamos lá. Mecanicamente, para o cavalo fazer isso não é difícil. Por quê? Porque na natureza ele tem em torno de 18 horas de mastigação por dia. Então ele está na maior parte do tempo com a cabeça baixa, pastando. Então isso mecanicamente não é difícil dele fazer. O que acontece na minha opinião? Tem duas coisas que impedem o cavalo de estar nesse estado de relaxamento. Primeira coisa, o cavalo ele começa a ter vontade própria. Ou seja, ele começa a ir para lugares aonde ele quer ir. E aí voltamos de novo à história da porteira, voltar para casa, ir na direção de um outro cavalo. Então esse é o primeiro ponto, na minha opinião, que impede o cavalo de ficar contigo, né? Ele, na verdade, ele está sempre querendo escapar de ti. Como que eu corrijo isso? Na guiada. Eu uso muito a guiada, né? Nós falamos na questão do potrinho. Tem um vídeo bem bacana que a gente gravou, que é o vídeo do spin, de um cavalo que não fica no giro para a direita, e a gente via que no início ele tentava escapar para fora. Então quando eu tenho um cavalo que se eu boto ele no círculo para a esquerda, ele fica na esquerda, ele automaticamente ele já vai ficar um pouco mais relaxado, ele sabe que ele tem que ficar aqui, né? Se ele sai, a gente guia ele para dentro, volta com ele aqui. Então isso vocês já vão ver que ele vai relaxar e ele vai ficar contigo. No momento em que ele fica contigo, ele para de prestar atenção nas coisas lá da rua e aí automaticamente ele vai baixar mais a cabeça, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa cuidar, tá? Se o cavalo realmente está contigo. Se é numa reta, ele tem que ficar numa reta. Se é atrás de um boi, ele tem que ficar atrás do boi. Sempre que ele começa a ter iniciativa por conta própria, isso vai fazer com que ele levante um pouco mais, né, e saia fora daquilo que tu queres. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu noto que as pessoas têm uma mão muito rápida, uma mão muito ligeira, e isso deixa com medo o cavalo. Porque se chega muito rápido, ele toma aquele tranco na boca, isso vai fazer com que ele ande preocupado. E aí vai ser normal ele andar com a cabeça mais alta. Então essa é uma tecla que a gente tem batido bastante, né, que tu tem que ter uma mão leve, ou seja, uma mão ela tem que ser devagar. Se ela for muito rápida vai assustar. Então eu creio que esses dois pontos é o que mais impede o cavalo de relaxar e andar com a cabeça baixa, tá? Bom, como que eu faço aqui então esse trabalho? Primeiro, vocês não podem se preocupar com essa questão da posição muito no início. Posição é uma coisa que a gente considera que é quase que uma lapidação, é quase que uma finalização do teu treinamento. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com posição e o cavalo dele não vira e o cavalo dele não para. Então tu olha, ele está bem posicionado, mas cada vez que ele vai virar, cada vez que ele vai parar, o cavalo dele não sabe fazer isso, né? Então ele joga muito peso para os anteriores, e isso faz com que o cavalo fica difícil dele fazer as movimentações, tanto lateral quanto de parada, tá? Bom, vamos imaginar que o teu cavalo ele já vira e já para, certo? Então, primeiro passo, ele tem que estar contigo. Então, se eu ponho esse cavalo num círculo, né, e ele sabe que tem que ficar no círculo, tu já vai notar que ele já vai começar a ficar mais contigo aqui. Então, eu já tenho ele no círculo para a esquerda, beleza. Aí eu posso começar a ir reto, ó. Bom, aí vamos imaginar aqui que ele começa a sair da posição. O que eu faço para colocar ele na posição? Eu tiro a folga da rédea, vamos começar com duas mãos. Bato a perna, faço ele voltar para a posição. Ele voltou para a posição, eu solto a rédea. Só que eu não solto muito, não deixo ela muito solta. Porque no momento em que ele sai da posição, eu coloco ele de novo. Solto, eu fico pertinho da boca dele, sabe? Eu não fico muito longe da boca dele. Ó, então ele guia, ele fica no círculo se eu quiser, ele vai reto se eu quiser, ele vira para a direita se eu quiser,
Ó, e pode ser que ele saia da posição, não tem problema nenhum. Então cada vez que ele sai da posição, eu chego devagar na boca dele, bato perna. E sempre que eu soltar, eu vou soltando devagar, ó. Eu nunca solto rápido demais, tá? Então, claro, esse cavalo aqui é um cavalo de 4 anos. Ele já entendeu que ele tem que ficar na posição. Então isso aqui está muito fácil para ele, tá? Então trote, tanto para o círculo para a direita, quanto para o círculo para a esquerda, e em linha reta, ele já sabe que ele tem que ficar na posição. Então se eu tenho isso aqui no trote, bem feito, eu vou começar o galope, tá? Tudo que tu começa a colocar velocidade, começa a dar uma desorganizada, isso é normal, tá? Mas se eu não tenho no passo, se eu não tenho no trote, eu não vou para o galope. Bom, e aí, a minha preocupação da posição no galope, já é desde a saída do galope. Eu já quero que ele saia posicionado, tá? Aí volta lá atrás, eu tenho que ter ele saindo da pressão da perna, para mim poder fazer ele sair na mão certa, né? Então como que eu inicio, né? Como que eu faço essa parte do galope? Ó, então eu estou a passo, eu, né, posicionei minha mão, ele já posicionou a cabeça dele, beleza. Vou apertar devagarinho a minha perna direita, ele tem que galopar para a esquerda. Ó, e aí aqui ele já saiu de posição, tá? Pode ver que quando ele foi sair para o galope, ele já deu uma levantada um pouco na cabeça. Então eu galopo um pouquinho, vou de novo, dou uma cobradinha no trote aqui, ó, bato perna, dizendo assim, cara, não sai da posição, fica aí, tá? Mesmo no galope tu vai ter que manter a posição. Solto a rédea, aperto a perna, ó, saiu na mão errada, tudo certo, ótimo, beleza. Saiu na mão errada, faço o quê? Dou uma ladeada, movo um pouquinho a garupa dele, ó, tudo certo, posição. Vamos de novo, inicio na mão, aí agora ele saiu bem posicionado, ó. E a minha mão, volta a dizer, fica baixa e fica perto da cabeça dele, perto da boca dele, na verdade, né? Então, cada vez que ele sai da posição, eu coloco, vou soltando devagar. Se ele ficou, ótimo. Se quando eu solto ele levanta, eu pego de novo, bato perna, faço ele entrar para a posição. Aí, sempre soltando devagar, ó. Saiu de novo, pego ele de novo. Isso é um exercício, gente, de muita persistência, muito, né? Tu tem que ser mais teimoso que o cavalo, vamos dizer assim, né? Se tu solta muito a rédea e tu deixa ele muito à vontade, ele vai estar galopando na mão esquerda, ele vai estar no círculo muitas vezes, mas ele vai estar sem posição. Alessandro, tá bem legal de rédea aberta, joia. Então vamos começar a fechar a rédea. Ó, rédea fechada. Se ele aprendeu a ficar na posição de rédea aberta, vai ser mais fácil tu botar ele de rédea fechada. E quando ele sai da posição de rédea fechada, de novo, ó, chego devagar, uso as minhas duas mãos, faço ele ir para a posição e vou soltando devagar, ó. Aí, olha aí, ó. E ele tem que estar relaxado, né? Relaxado e no círculo. Pode ver que eu não estou precisando ensinar o círculo para ele. O círculo eu já ensinei. Agora eu estou ensinando ele a ficar na posição dentro do círculo. Ó, saiu na posição. Baixei de novo. Aí, muito bom. O que é que eu faço quando eu sinto que ele acerta? Descanso ele. Tá? Lembra sempre disso. O cavalo vai aprender no momento em que tu descansa e não no momento que tu trabalha, tá? Então, repetindo, o teu cavalo tem que estar contigo na manobra que for. Se é no spin, ele tem que estar no spin. Se é no círculo, ele tem que estar no círculo. Se é numa linha reta, ele tem que estar numa linha reta. Esse é o primeiro passo. Se ele está querendo escapar de ti, ele não vai ter posição, esquece. Como é que eu corrijo isso? Guiando, tá? Segundo, vou começando a pedir posição no momento em que eu tenho virada e parada. Não coloca isso antes que vai te dar problema, tá? E segundo, eu começo a posicionar aos poucos com a minha mão baixa, perto da boca dele,
E sempre que ele sai, eu coloco e solto. Sempre coloco e solto. Não pode andar pendurado na boca do cavalo, tá? Ferramenta para fazer baixar, não existe ferramenta para fazer baixar. A ferramenta para fazer baixar é a mão e perna. Faz contato, bate perna, ele vai arquear, ele vai reunir, cedeu, solta. Então, tem que pensar uma coisa, nós temos que mudar essa história de cabeça baixa. Cabeça baixa significa o quê? Se ele fica lombo arqueado. Se ele arqueia a coluna, se ele reúne, automaticamente ele vai baixar a cabeça. Tá? Tu pode muito bem baixar a cabeça do cavalo mexendo do pescoço para frente. Isso vai dar um problema sério. O cavalo vai estar sempre debruçando. Então no momento em que ele arquear a coluna, que ele reunir, é aí onde ele vai baixar a cabeça. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Se eu tiver com a coluna reto e eu baixar a cabeça, olha como eu baixo a cabeça. Só que eu baixo a cabeça e levanto a hora que eu quiser. Agora se eu arquear a coluna e quiser levantar a cabeça, eu não consigo. Ó, mesmo que eu tente levantar a cabeça, eu não consigo. Por quê? Porque a minha coluna está arqueada. Então o trabalho de reunir é o trabalho de arquear a coluna do cavalo. Tá? Espero ter ajudado vocês aí. Manda a tua pergunta para mim no privado. Tá? Vou ter o maior prazer de te ajudar. E compartilha o link do grupo. Tenho certeza que tem milhares de pessoas querendo saber dessas dicas, né, com problema no seu cavalo e não sabe aonde recorrer. Então vamos ajudar mais pessoas. Tá? Compartilhe o link do nosso grupo em outros grupos, para pessoas conhecidas. Tá? Forte abraço para vocês.